Olá pessoal, sou Letícia Costa, consteladora sistêmica. Estou aqui de novo para falar um pouquinho mais com vocês sobre esse assunto e sobre essa filosofia de vida e sobre essa técnica que é a técnica das constelações sistêmicas de Bert Hellinger, tá? Essa semana eu postei no Facebook e enviei no WhatsApp para a minha lista de transmissão a seguinte frase do Bert Hellinger. Eu vou comentar sobre um dos comentários que eu recebi das pessoas que receberam essa frase, tá? Então, olha só, ele fala sobre a mãe e sobre o sucesso. A frase é a seguinte: quando alguém se alegra com a sua mãe, também se alegra com a sua vida e com o seu trabalho. À medida que alguém toma sua mãe totalmente, com tudo aquilo que ela lhe presenteou, tomando isso com amor, a sua vida e o seu trabalho o presentearão na mesma medida com sucesso. Quem tem reservas em relação à mãe, as tem também em relação à vida e à felicidade. E assim como sua mãe se afasta dele, como consequência das suas reservas e da sua rejeição, assim a vida e o sucesso se afastam dele. Onde começa o nosso sucesso? Começa com a nossa mãe. Essa é uma das frases polêmicas do Bert Hellinger. Ele tem um jeito duro mesmo de se expressar, mas ele é muito claro e ele sempre está querendo apontar para a gente o que é essencial. O que adoece a vida das pessoas? Ficar presas ao supérfluo, ficar presas às questões que são dispensáveis, que são superficiais. É isso que adoece, que enlouquece as pessoas, que faz todo mundo ficar na correria aí, enlouquecidamente. Então o Bert Hellinger sempre traz a gente porque é essencial. E eu recebi um comentário com relação a essa frase, da Amanda. Um beijo, Amanda, querida. Obrigada, eu adoro suas colocações, tá? A Amanda falou o seguinte pra gente, pra mim, e eu vou passar pra vocês. Então, olha, nessa frase aí eu discordo um pouquinho dele, porque existem mães, minúsculo, e mães, com letra maiúscula. E não dá pra generalizar e colocar como se todas fossem iguais. Então, olha só, vou contar para vocês um pouquinho do Bert Hellinger, vou voltar lá no que a Amanda falou e nessa frase dele com relação à mãe e o sucesso, a vida e a felicidade. Então, o Bert Hellinger, ele nasceu na Alemanha em 1925. E ele, depois de ter sido prisioneiro nos campos de concentração, ele fugiu e ele foi trabalhar como missionário na África, missionário católico. Ele fez isso por 16 anos numa tribo entre Zulus, a tribo de Zulus na África. E lá ele observou que, apesar das dificuldades que aquelas pessoas passavam, as dificuldades materiais daquele povo, eles conviviam em paz, tinha harmonia entre eles. E o Bert Hellinger cita várias situações que ele observou naquela comunidade. Uma delas era o modo daquelas pessoas se cumprimentarem. Ele notou que quando um passava pelo outro, eles se cumprimentavam olhando nos olhos e dizendo: eu vejo você. E aquele que estava sendo cumprimentado olhava nos olhos do outro e dizia: eu vejo você, olhando profundamente, como quem diz: eu vejo você com tudo que você carrega, com toda a sua trajetória, com toda a sua história. E é só quando a gente consegue olhar para uma pessoa com tudo que ela tem que nós podemos estabelecer uma relação de paz. Isso leva a gente para aquilo que é essencial. Então, quando ele fala que o sucesso começa com a mãe, que o sucesso tem a face da mãe, o que ele quer dizer? Ele tá se referindo ao que é essencial. O nosso primeiro sucesso na vida é o nascimento. É naquele momento que a gente teve de lutar para nascer, de conseguir respirar, de conseguir se amamentar, de sobreviver ali. Esse é o primeiro momento. E a mãe tá ali. A mãe arrisca a própria vida para que a sua vida chegue, aconteça, para que você nasça. E ele diz o tempo todo que a gente deve se alegrar com aquilo que a gente recebe, com aquilo que a gente é presenteado. Então, às vezes,
ele é muito taxativo. Ele fala que mesmo se a sua mãe tiver tido você e depois te abandonado na lixeira e outra pessoa criou, não interessa. Você nasceu por causa daquela pessoa que não foi capaz de ficar com você, que pode ter até cometido um erro, pode até ter cometido um crime depois, que é o abandono de uma criança. A situação, você só existe por causa daquela pessoa, mesmo que ela tenha cometido um erro. E lembra quando eu falei da história do cumprimento deles, de olhar nos olhos e falar, eu vejo você com tudo que você tem. O que acontece com os filhos normalmente, num caso como esse, eu estou dando um exemplo extremo, tá? De uma mãe que abandona o filho. Às vezes crescem revoltados, crescem com raiva daquela pessoa, jamais falam, não querem saber o nome, excluem. E lembram do direito de pertencimento? Aquela pessoa tem o direito de pertencer e tá ligada a outras da história dela, ao destino dela, à trajetória dela, tá? Então, sem querer defender, é claro que todo erro cometido ele tem que ser pago, porém, eu tô dando um exemplo extremo para ficar claro para vocês que é independente do que aconteceu depois, aquela mãe sim foi o primeiro, o sucesso começa ali, na vida que chegou, que a vida passa pela gente, e ela passa através desse contato aí, e é através da mãe que ela chega até a gente. Então, Amanda, sim, ele fala isso independente de mãe com M maiúsculo ou minúsculo. A mãe é a mãe, a mãe biológica é aquela que deu a vida, mesmo que depois ela não tenha criado aquela criança, tá? É claro que as mães de criação, as mães adotivas têm papel crucial nisso também, mas aqui ele se refere especificamente ao essencial, que é quem deu a vida. Se não tivesse nascido, se não fosse aquela pessoa, nada mais teria acontecido depois. E às vezes por motivos muito menores os filhos rejeitam as mães também, criticam e acusam e ficam cheios de ideias e ficam cheios de opiniões como se soubessem mais, tá? E o filho tem que sempre se colocar no lugar de quem veio depois e de quem é pequeno, porque os pais chegaram primeiro e seja lá o que for que eles fazem, eles têm os motivos dele para fazer. O pai também tem seu lugar especial, ainda faço um vídeo sobre o pai, tá? Não se preocupem, eu espero que tenha esclarecido um pouquinho. Podem comentar e fazer perguntas que eu estou à disposição. E se você quer entrar na lista de transmissão para receber mais informações, mandar uma mensagem no WhatsApp pelo número 31 99402 8582. E eu vou incluir você lá na lista, adiciono o meu número no seu contato, no seu aparelho de telefone, tá? Um beijo grande. Dia 4 de junho temos o nosso primeiro workshop de constelações sistêmicas em grupo aqui em Matheus Leme. Muitas pessoas não conseguiram a vaga, mas já estou agendando o próximo para poder contar tudo para vocês e as inscrições vão estar abertas em breve, tá? Beijo para todos e até mais.